Olá a todos. Bom, hoje nós vamos falar sobre o Prince. Vocês conhecem o Prince? No nosso vídeo passado nós falamos sobre o PMBOK, né? Estamos falando sobre governança de projeto. Então, a ideia aqui é que vocês conheçam os principais métodos e padrões que a gente tem para que a gente possa estar gerenciando projetos numa organização. E a gente vai ver então que o Prince, ele não é novo. Ele, na realidade, existe há muito tempo. Só que no Brasil, o PMBOK, ele é muito mais conhecido do que o Prince. O Prince surgiu na década de 70, ele, na realidade, surgiu no Reino Unido, né? Então, foi uma demanda que aconteceu lá, porque se queria, naquela época, algum método que trouxesse mais eficiências para as empresas do Reino Unido. Então, na realidade, o que se queria era gerenciar melhor os projetos na década de 70. Bom, ele na década de 80, finalzinho de 80, ele foi rebatizado para Prince 2. Então, ele chama-se Prince 2 e ele ganhou corpo, ele ganhou fama, porque ele foi se consolidando ao longo do tempo e depois ele se transformou num padrão de projeto para todo o governo do Reino Unido. Então, na realidade, as empresas começaram a usar o Prince 2 e depois ele ganhou o mundo, porque o projeto é bastante interessante. Mas o nosso objetivo aqui é mostrar para vocês que, independente do método que a gente use, a maioria dos métodos de projeto, quase todos, né? Eu diria que todos, eles querem chegar no mesmo lugar. O que a gente precisa fazer num projeto? Eu quero entregar um projeto num tempo determinado, com o melhor custo possível, o melhor produto possível. A gente vai ver, então, que esses métodos, enfim, que se apresentam ao longo do tempo, eles podem ter formas diferentes de trabalhar, uma nomenclatura diferente. Porém, o objetivo é sempre o mesmo, né? Entregar com qualidade no tempo, com os recursos que a gente planejou. E a nomenclatura muda, obviamente. Então, no Prince, o que ele traz para a gente são aspectos de desempenho, né, variáveis de gerenciamento, e que a gente pode entender que são os objetivos de projeto que o Prince apresenta para a gente. Então, o que ele vai falar dentro dos objetivos de projeto dele? Ele apresenta que a gente tem que ter um escopo num projeto, a gente tem que tratar o risco num projeto, a gente tem que levantar e fazer, né, o nosso gerenciamento de custo de um projeto. A gente tem que ter uma percepção dos benefícios que aquele projeto traz para a nossa organização. A gente vai ter que trabalhar a qualidade desse projeto. A gente vai ter que trabalhar o tempo do meu projeto. Então, veja que ele não é muito diferente do que a gente apresentou no vídeo passado sobre o PMBOK. Eu vou estar trabalhando, então, escopo, risco, tempo, qualidade, né, benefício, custo. Então, na realidade, é um olhar bem semelhante, né? Além disso, ele tem um entendimento que ele vai trabalhar com elementos integrados. Então, na realidade, o que ele traz para a gente dentro da sua arquitetura é o quê? Eu tenho um ambiente de projeto, eu tenho princípios, eu tenho temas e eu tenho processos. E ele junta tudo isso no framework dele. Então, se eu tiver esses 4 elementos integrados, eu tenho o método do Prince sendo efetivamente implementado, né, e com sucesso. Então, o Prince, ele apresenta para a gente os princípios dele. E ele entende o seguinte: se um desses princípios não for implementado, o Prince não está sendo usado. Então, na verdade, ele vai falar que ele tem a empresa precisa conhecer esses princípios e precisa, de alguma forma, fazer a implementação. E que princípios são esses, então? Então, ele vai dizer para a gente que essa organização ela precisa ter uma justificativa contínua para o negócio dela. Então, na verdade, né, a gente está falando de planejamento, a gente está falando de planejamento estratégico, porque toda organização, a gente tem que estar alinhado com esse planejamento. Porque o que se quer, o quê? A sustentabilidade dessa empresa, o sucesso dessa empresa. Então, a empresa se planeja para isso. Então, o Prince, as ações de projeto dessa organização tem que estar, de alguma forma, alinhada, né, com a continuidade do negócio dessa organização. Um outro princípio do Prince é a definição de papéis e responsabilidades dentro do escopo desse projeto. Porque se a gente não tem clareza disso, como então a gente vai ter sucesso dentro do nosso projeto?
a gente precisa também olhar sobre um outro princípio do Prince, que é o aprendizado com a experiência. Né? Então, a cada projeto que eu executo, eu aprendo e melhoro aquela minha experiência de projeto dentro da organização. O PMBOK, ele também faz isso com a construção da base de conhecimento. Por isso que a gente documenta tudo no PMBOK. Então, veja, mais uma vez, a gente tem uma semelhança entre Prince e PMBOK. Então, na verdade, eu faço o aprendizado com a minha experiência. Um outro princípio que ele apresenta é o gerenciamento por estágios. Então, na realidade, quando eu divido em pedaços o meu projeto e a gente vai gerenciando diferentes partes do meu projeto, fica muito mais fácil esse gerenciamento. Eu posso fazer um gerenciamento também por exceção, né? Deu um problema, eu estou monitorando, eu estou vendo, então, lá no meu Prince, né, dentro do meu método, eu estou vendo que alguma coisa está dando errado, eu não vou perder o foco e eu trato aquele problema pontual ali ou aquele ponto do meu projeto. Foco no produto. Claro, foco no produto por quê? Porque o produto do meu projeto é a principal coisa, né, é o resultado de todas as ações de projeto que eu tenho. É por isso que o meu projeto existe, para construir um produto. E adequação ao meu ambiente de projeto. Eu tenho que ter um ambiente de projeto estruturado de forma que a gente consiga, então, implementar todas as ações, monitorar as nossas ações para que a gente tenha sucesso. Bom, além disso, o Príncipe vai trazer para a gente uma série de áreas de conhecimento, de temas. Né? Para quê? Já que ele diz que a gente, na verdade, vai fazer um gerenciamento por estágio, já que a gente vai dividir para a gente ter sucesso, assim como o PMBOK, ele divide em várias áreas de conhecimento, em vários temas, né? Ele chama de temas. Então, a gente tem um tema aqui, temos um tema que é o Business Case. O que ele faz? Trata da justificativa do projeto. Então, ele vai fazer um pouquinho diferente, mas de forma semelhante, né? Porque o objetivo é o mesmo, esse é o ponto. Então, na verdade, eu tenho lá uma área de conhecimento que vai tratar das justificativas do meu projeto. Eu tenho uma outra área de conhecimento que trata da organização, então trata da definição e da descrição dos papéis e responsabilidades dentro do meu projeto. Eu tenho uma área que trata qualidade, ou seja, vai tratar de todas as descrições necessárias para que eu compreenda os meus produtos e, obviamente, essa área trata do escopo do meu projeto, é onde eu vou dizer o que está bom, o que está ruim, os critérios de aceitação de um produto do meu projeto. Essa é a ideia aqui, né? Ele trata também, ele tem uma área de conhecimento que chama-se planos. O que ele traz aí? Ele traz a EAP do meu projeto, né? Então, eu vou fazer a estrutura analítica do meu projeto, vou tratar do tempo, do cronograma, do custo. Então, eu tenho uma área lá no PMBOK que fala de planejamento e aqui no Prince, então, eu tenho uma área que fala de planos, mas que trata de tempo, de custo e da estrutura analítica do meu projeto. Eu tenho uma área dentro do Prince que trata de risco. Então, ele vai estar detectando todos os riscos e tratar todas as ameaças e oportunidades do meu projeto. Eu tenho uma área que trata mudança, né? Uma área de conhecimento de mudança, porque ao longo do meu projeto alguma coisa pode mudar, assim como o PMBOK. A gente tem a área de controle e monitoramento que vai ter essa percepção. Aqui no Prince, eu tenho uma área de conhecimento sobre mudança e eu tenho uma área sobre progresso. Então, vai tratar do monitoramento e controle de todo o meu projeto. Né? A gente vai ver também que o Prince apresenta 7 processos. Dentro desse processo, a gente vai ver que tem um processo que chama Iniciando um Projeto, né? Starting a Project. Na realidade, aqui, nesse processo, o objetivo é a gente reunir todas as informações necessárias para que a gente possa verificar se vale a pena ou não iniciar o nosso projeto. Veja que a gente tem um estudo de viabilidade do PMBOK, né? Então, eu tenho um outro processo que a gente vai tratar, que é dirigindo um projeto, Directing a Project. Qual é a ideia aqui? Tem como objetivo, então, tomar as ações de decisão do meu projeto. E, normalmente, quem é que vai tomar essas decisões? Eu posso ter um comitê de projeto e, muitas vezes, eu posso delegar para o meu gerente de projeto também. Vai depender do tamanho e do escopo do projeto. Mas, na realidade, alguém tem que tomar as decisões dentro de um projeto. Então, eu tenho um processo que diz como que a gente vai fazer isso. Bom, a partir dessas decisões, a partir dessa inicialização do meu projeto, se ele vale a pena ou não, a gente efetivamente tem um processo que vai tratar da inicialização desse projeto. Então, vai definir, né, a linha de base do meu projeto, enfim, e aí a gente vai tratar das variáveis de gerenciamento de escopo, tempo, custo, qualidade, risco e benefícios. Veja que é muito semelhante
aos processos do PMBOK. Então, aí temos um outro processo que vai tratar do gerenciamento de cada estágio, né? Das fronteiras entre esses meus estágios do meu projeto. Então, para que a gente possa, então, só começar o estágio seguinte quando eu tiver avaliado o meu estágio atual. Ou seja, eu termino uma fase e depois eu entro em outra. E aí a gente vai ver que eu tenho um processo para controlar essas mudanças de estados, né? Que, na verdade, entre um estágio e outro eu tenho que fazer esse controle, mas a gente tem que gerenciar, porque às vezes eu tenho uma ação que começa, né? E às vezes fica dúbia essa passagem de um estágio para outro dentro do meu projeto. Então, na realidade, eu vou ter toda uma tratativa dentro dos processos do Prince para fazer isso. Eu tenho um processo que ele vai gerenciar a entrega de produtos. Então, a gente precisa ter, de alguma forma, assim como o PMBOK, eu tenho que ter um controle de qualidade do meu produto. Eu entreguei realmente o que o meu usuário pediu? Então, eu tenho um processo que ele faz toda essa tratativa. E a gente tem uma parte, que é assim como o PMBOK, que é de fechamento do nosso processo. Então, eu preciso encerrar o meu processo, né, que trata do encerramento do meu processo, e essa fase, então, a gente vai encerrar, fazer toda a documentação, desalocar a equipe e verificar se tudo deu certo e fazer e construir a nossa base de conhecimento. Então, vejam que esses processos, eles são estruturados de forma a ajudar a organização a ter sucesso, entregar produto de qualidade e, mais uma vez, no tempo e com os recursos, seja financeiro, de pessoal que a gente definiu. Muito obrigada a todos e até o nosso próximo encontro.